Olá, bom dia. Começa aqui o debate da rádio. Nas próximas 2 horas vamos ouvir os partidos com representação parlamentar. Esta é uma iniciativa da Antena 1, Rádio Renascença, Rádio Observador e TSF. Eu sou a Natália Carvalho, da Antena 1. Eu sou o Rui Pedro Antunes, da Rádio Observador. Este é um debate a 8. Aqui à minha direita tenho André Ventura, do Chega, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, Luís Montenegro, da AD e Inês Sousa Real, do PAN. E à minha esquerda tenho Pedro Santos, do Partido Socialista, Rui Tavares, do LIVRE, Paulo Raimundo, do Partido Comunista Português e também Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda. Eu sou a Judite Nunes Sousa. Vamos ter aqui um debate que queremos vivo, mas sem atropelos. O debate que pode ser seguido a partir de agora nas plataformas da Antena 1, da Rádio Observador, da Renascença e da TSF. André Ventura, é preciso uma reforma na Justiça para impedir esta contaminação da política pela Justiça? Se é que considera que existe essa interferência da Justiça na política? Bom dia a todos. Bom dia também a quem nos ouve. Antes de mais, eu gostava de dizer o seguinte: nós vamos para eleições por causa do Luís Montenegro, isso parece-me que já ficou evidente, e essa responsabilidade parece-me evidente, e até pela forma como lidou com o Parlamento, desvalorizando e, ora, omitindo informação. Mas nós estamos também numa fase em que não devemos esquecer o que aconteceu antes, porque nós temos o Luís Montenegro, porque antes tivemos o António Costa, que caiu por causa de corrupção. E é preciso dizer isto, é verdade, pode não ser julgado nem condenado, mas caiu por causa de um processo de corrupção. Essa é a verdade. Houve buscas na residência do Primeiro-Ministro, todos nos lembramos disso, houve dinheiro recolhido no gabinete ao lado do Primeiro-Ministro, houve dados gravíssimos pessoais recolhidos no gabinete do Primeiro-Ministro. Isso significa que considera que não existe nenhuma interferência? Para ir direto. Isso significa que nós estamos agora com o Luís Montenegro, mas isto tudo se gerou por causa disso. E na altura houve uma tentativa lamentável de vários partidos, alguns deles aqui presentes, de condicionar a atuação do Ministério Público. Essa era uma das reformas que era preciso fazer. Porque, na verdade, por detrás a Procuradora não comunica, a Procuradora não é muito boa. Alguns disseram que a Procuradora se devia demitir. Demitir. Imagina ao ponto que se chegou, o Presidente devia demitir a Procuradora. Isto teve um efeito nocivo na Justiça. Teve um efeito nocivo em investigações que estavam em curso, como se viu na Madeira, e na questão da Madeira poucos meses depois, como se viu noutras investigações em curso, e houve uma clara passagem de mensagem que era esta. Quando era a esquerda que era afetada, meu Deus, caiu ao Carme e a Trindade. E o Ministério Público tinha que ficar calminho e quieto, e a PJ a mesma coisa. Nós estamos numa reforma da Justiça, mas essa reforma não pode ser para pôr os políticos a mandar na Justiça. Tem que ser uma Justiça independente, capaz de perseguir a corrupção onde quer que ela esteja, seja ela de esquerda, seja ela de direita, e capaz de fazer valer o princípio da autonomia e da independência. Como está independente o Ministério Público? Mostra a independência. A autonomia do Ministério Público, o Ministério Público deve ser autónomo na estrutura que tem. O Ministério Público tem dado provas nos últimos anos da capacidade de fazer o seu trabalho de forma, enfim, eu diria, algo independente. Processos como o do influencer e as consequências que daí advieram, nomeadamente nos partidos da Assembleia da República. Eu acho que condicionaram a Justiça, acho que a atropelaram, acho que limitaram-lhe a capacidade de atuação e acho que nós precisávamos ter uma Justiça mais forte e mais atuante, sem receios de atuar. E, finalmente, acho que sim, acho que é preciso mesmo uma reforma na Justiça para garantir também o que dizia o Paulo Raimundo, é que não é só a tal justiça que nós vemos todos os dias, nos grandes processos mediáticos, há uma outra justiça que atrapalha a vida das pessoas a toda a hora, nas heranças, nos processos administrativos, nos processos laborais, e essa também tem que ser resolvida. E esse é um esforço que todos temos que fazer. Rapidamente, André Ventura, é que Luís Montenegro também tem sido atacado por todos e não lhe dei a réplica muito rapidamente. Eu compreendo que a Inês Sousa Real precise disso para aparecer durante um minuto. Em todo o caso, eu vou-lhe responder numa coisa muito simples. A Cristina Rodrigues está a ser julgada porque a Inês Sousa Real fez uma queixa e o seu partido também. Isso é mentira. E anda a perseguir. Agora tem que ouvir. Agora tem que ouvir. Já falou. Podem falar de cada vez. Eu percebo a inveja em relação à Cristina Rodrigues. Eu compreendo. Podem falar nas várias dimensões, por favor. Eu compreendo a inveja nas várias dimensões. Mas não falta Eu compreendo a inveja nas várias dimensões em relação à Cristina Rodrigues. Não falta verdade. Compreendo isso. Também compreendo que queira persegui-la e que queira fazer queixa dela porque veio para um partido que tem 50 deputados e vocês passaram para um. Compreendo tudo isso. De resto, o que acontece foi que antes da dissolução do... Por favor. Já que se faz vítima, agora ouçam um bocado. O PAN apresentou queixa contra desconhecidos, não minta, André Ventura. Foi perseguição pura do PAN. Por isso é que o PAN está lá no julgamento também. Por isso é que o PAN está lá no julgamento também. Agora, deixe-me terminar para dizer isto. Olha, Inês Sousa Real. Eu, quando foi dissolvida a Assembleia da República,
o Miguel Arruda já não era membro do Chega, Não falo do nem da Miguel bancada. Arruda. Estou a falar da Assembleia da República. Não Então falo- está a falar de quem? Muito bem, André Saudades Ventura, já crimes tiveram a de- Estou a oportunidade falar os de quem na dois. Assembleia da República. Está a falar de quem na Assembleia da Dos República? deputados que tem, quer na Câmara Sim. Municipal, quer na Câmara Então, mas Municipal, Inês quer Sousa Real, também o seu número na 2 é Assembleia da acusado de República. assédio. Está a brincar com Está quem? a brincar. O seu número Olha, 2 está não sei acusado André de Ventura, assédio. Inês Sousa mas Real. assédio de Vocês quê? foram acusados de ter recebido falsos recibos no vosso partido. André Então está a brincar com quem? Ventura Quer vir é o aqui campeão fazer das de moralista? mentiras, porque Olha, não o PAN só antes isso é o PAN antes de mentira. fazer de moralista tem que ter uma bancada. Não Isso- tem. isso não Depois, só é primeiro não tem mentira. uma bancada. Depois, quando quiser fazer de moralismo, tinha que nascer 10 vezes para poder fazer o que eu fiz. André que é Ventura, cortar. se o Presidente da República o sensibilizar para viabilizar um governo minoritário, está disposto a fazê-lo sem ir para o governo? Antes de mais, deixe-me dizer isto. O Presidente da República, na última decisão que teve que tomar, convidou-se de facto o partido mais votado. Tem sido essa a prática em Portugal. E tem sido essa a prática, excepto na Geringonça em que foi invertida. Embora, mesmo na Geringonça, a primeira nomeação... Já mesmo explica na porquê, Geringonça- Paulo Raimundo. Mesmo na Passos Geringonça... Coelho foi convidado a formar governo e não conseguiu. Mesmo na, Formou, era- caiu. mas se me deixar, era isso que eu ia dizer. Mesmo na Geringonça, foi feita uma primeira tentativa que caiu no Parlamento. Mas caiu no Parlamento, não é preciso fazermos grande drama à volta disso. Não, mas fui convidado para formar governo. Agora, o que é importante perceber é isto. Luís Montenegro diz aos eleitores, toda a gente sabe, e o Pedro Nuno Santos também sabe, que não vai haver nenhuma maioria de esquerda. Quer dizer, não vale a pena, nós estamos a ver que 16 ou 17 dias das eleições, todos os números mostram o mesmo, todos os números que estão públicos e os que não estão públicos, e o Pedro Nuno Santos sabe isso muito bem. Sabem que não haverá nenhuma maioria de esquerda, a menos que as coisas mudem estrondosamente até lá. Portanto, o cenário que vamos voltar a ter, com toda a probabilidade, é um cenário de maioria entre o Chega e o PSD. Esse é o cenário que, com toda a probabilidade, se vai colocar numa maioria parlamentar. O resto é fantasias, que pode acontecer. O Bloco também pode passar de 1% para 20%, mas isso quer dizer, pode acontecer numa fantasia. Não é o mundo real. E o mundo real é este. Temos um Primeiro-Ministro que tinha uma maioria que a desperdiçou. Não foi o André Ventura que desperdiçou a maioria. Foi o Luís Montenegro que desperdiçou a maioria. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se já desperdiçou a maioria uma vez, quem é que nos garante que não a vai desperdiçar outra vez? E, portanto, o mesmo apelo que o Luís Montenegro faz, eu também queria deixar aos eleitores de direita. Que é, gostaram do que viram? Gostaram do que viram? De um governo... Deixa-me só que o meu tempo está ele muito pede- abaixo. Não está assim Primeiro-Ministro, tão abaixo. do Primeiro-Ministro. Os tempos estou a vê-los e tenho aqui um... Aliás, temos que repor os tempos ali à esquerda. Eu gostava de perguntar aos portugueses, sobretudo aos que votam na direita e no centro-direita, se gostaram do que viram. Quer dizer, de um governo que praticamente governou com o PS, que para aprovar um orçamento e para nem sequer cumprir com as empresas o que se tinha comprometido, foi ter com o PS. O André Ventura que na questão votou mais com o PS do que o governo. Está a ver como quem está nervoso é o Primeiro-Ministro. Eu compreendo. Porque quando de facto se aponta a verdade e se percebe que PS e PSD não só fizeram como continuam a fazer o conluio juntos para governar, é que os eleitores de direita têm que decidir. Querem continuar a ter PS, votem PS ou PSD. André Ventura, querem deixa-me ter direita, votem Chega. Quer dizer, não há grande alternativa. Votarem Luís Montenegro é poder provocar eleições daqui André Ventura, pode já dizer aqui que, caso o PS ou a AD vençam as eleições, que vai chumbar o programa de governo, quer de um, quer de outro? Se o Partido Socialista vencer as eleições? Sim, e já agora a AD também. Portanto, qualquer um, quer outro. Nós não votámos a favor da moção de rejeição do governo da AD. Nós entendemos que quem governa, que quem ganha, que o partido que ganha à direita deve liderar o governo, visto que não haverá maiorias. Já tem o programa de governo aprovado, o Luís Montenegro? Não tem o programa de governo aprovado. O doutor Luís Montenegro terá que se vencer estas eleições, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque acho que vai ser o Chega a vencer as eleições. O doutor Luís Montenegro terá que levar ao Parlamento esse programa será viabilizado. Será viabilizado ou não. Agora, há uma coisa que lhe posso garantir em nome do Chega. É o Chega para aprovar um programa do Partido Socialista ou para viabilizar um programa do Partido Socialista, eu tinha que estar completamente louco. Essa parte já vimos. André Ventura, se a bancada do Chega tiver uma redução significativa, demite-se? Não equaciona esse cenário. Todos os indicadores que temos... O Chega tem um congresso marcado já para este ano, por isso esse congresso acontecerá independentemente do resultado das eleições. Todos os números que temos, mesmo os mais baixos, publicados pela imprensa, mostram que o Chega manterá um valor entre 45 a 75 deputados. Isso significa que o Chega ou reduzirá muito pouco... Se ficar abaixo de 45, admite demitir-se. Não, se ficar abaixo dos... Eu já o disse, o Chega quer vencer à direita estas eleições. E qualquer resultado, mesmo que aumente o número de deputados, não será uma vitória para nós. Mesmo que tenhamos 54, ou 55, ou 57, ou 60 deputados. Aliás, a sondagem da SIC dá-nos até um aumento significativo. A da Católica dá-nos um aumento no número de deputados. Portanto, a maioria das sondagens, a da Aximaz dá-nos um aumento dos deputados. A maioria das sondagens dá-nos um aumento de deputados, mas não é nesse cenário que
condiciona ou materializa a nossa Mas seria sempre candidato, até porque não tem alternativa no partido, não é? Não, estou certo que haverá muitas alternativas no partido, mas neste momento estou focado em podermos vencer à direita às eleições. Não queria deixar, se me permitirem, dizer isto. Eu ouvi falar o Paulo Raimundo sobre... Tem que ser rápido. É muito rápido. Estamos aqui a falar de governabilidade, mas o que importa é a forma e não o conteúdo. Eu tive a oportunidade do debate com o Paulo Raimundo de apresentar ao Paulo Raimundo nas polícias, nos enfermeiros, nos médicos, nos auxiliares, nos trabalhos por turnos, uma série de propostas que o Chega apresentou. Algumas delas eram quase iguais às do PCP. Deixa-me lá falar. Eu sei que é chato, mas tenho que me deixar falar. E o PCP votou contra. E eu perguntei ao Paulo Raimundo, se não é importante a forma, se é o conteúdo, porque é que vota contra propostas que apresenta no orçamento do Estado? Manhã são umas, à tarde são outras e à noite são outras. Nós sabemos bem... Não sei se pode, não sei, que está a dirigir são os moderadores. O que eu lhe queria questionar é... Posso interromper o André Ventura? Não, isso podem se interromper sempre com respeito aos Ventura. Já percebeu que pode interromper um debate e à esquerda tenta convencer-nos que para si não é importante a forma. O que é importante é o conjunto da mudança. Nós não alimentamos troca-tintas, nem propostas que manhã são umas, à tarde são outras, nem credibilizamos a vossa demagogia. Estamos completamente à vontade sobre isso. Nós não alimentamos a vossa demagogia, nem alimentamos a hipocrisia. Eu percebo que isto deixa desconfortável. Não deixa nada desconfortável, até tenho interesse em debater consigo outra vez. É que... Já que vou uma tarefa tão grande no outro debate, agora podemos recuperar. Estou aqui que não me aguento, veja lá. Não faço usar aquela expressão. Não chamo por mim, André Ventura. Estamos aqui, estamos do nheca-nheca. Estamos aqui, estamos do nheca-nheca outra vez. Nós podemos avançar. Mas eu não consegui dizer o que queria. Podemos avançar. Mas isso é um objetivo. Que eu estou aqui a tentar dizer o que eu quero. Exato. Eu quero interrompê-lo na sua hipocrisia e na sua demagogia. Desculpe lá. Eu desculpo, me deixar falar. O Paulo Raimundo e o PCP votaram contra aumentos de salários de polícias, aumentos de seguranças privados, de remodelação do transporte. Nós não alimentamos, não alimentamos troca-tintas. Se não me deixar falar, eu não consigo alimentamos demagogia e não alimentamos a fábrica de mentiras. Estamos à vontade. E o PCP, mais do que todos os outros, votou contra propostas que estão no seu programa, propostas orçamentais e que os outros partidos apresentaram. E o Paulo Raimundo disse-me a mim, nós não alimentamos hipocrisia nem a sua demagogia. Assim, eu não votei porque era do Chega. Sabe o que é isso? Isso não é votar o conteúdo em vez da forma. Sim. Isso é pura cegueira, é paulas, é não ser capaz de olhar para o país e olhar para os partidos. Vamos avançar é não ser capaz de olhar para a vida das pessoas. Sabe o que é? É não alimentar a sua demagogia, a sua hipocrisia e a sua mentira. O que nós não fazemos é alimentar a sua mentira. Nós não contribuímos para alimentar a sua mentira e mais. Não só não alimentamos a sua mentira, não só não alimentamos a sua mentira, não só alimentamos a sua mentira, como também não alimentamos aqueles que o financiam. Não alimentamos a sua mentira, nem aqueles que o financiam. Se fosse assim, não deviam falar de imobiliário. Que é quem financia há 50 anos. Mas quer falar de imobiliário, André? Olha, à vontade. Temos mesmo de avançar de imobiliário. Queremos fazer uma visita às suas sedes todas. Quer falar de imobiliário, André? Fazer uma visita às suas sedes todas. Veja lá se quer que eu tire a lista. Veja lá se quer que eu tire a lista daqueles que o financiam. As sedes que ocuparam a seguir ao 25 de Abril e as terras que ocuparam. André Ventura, o apagão que Portugal teve recentemente é uma questão de segurança interna e, acrescento aqui uma pergunta, o facto de a REN, a Rede Elétrica Nacional, ter como um dos acionistas da concessão uma empresa da China, é um problema para a segurança interna? Antes de mais, o que foi um problema para a segurança interna foi a incompetência e a desorientação do Governo. Isso é que foi mesmo um problema para a segurança interna. E aí, Luís Montenegro pode dar as voltas que quiser. Nós ouvimos o Presidente da República ontem, o Presidente da República dizer que não recebeu nenhuma SMS. O Presidente da República, quando o Presidente não recebe, como é que nós receberemos? Quer dizer, se o Presidente da República não recebeu uma SMS do Governo, imagina o resto dos cidadãos. Isto é pura desorientação. Mas, nós ouvimos todos na televisão o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência dizer assim, devia ter sido enviado uma SMS, se fosse por mim, tinha sido enviado uma SMS, mas disse alguma coisa mais grave. Alguém deu indicação para não se fazer. E hoje talvez era um bom dia para sabermos quem deu essa indicação e porque é que ela não foi dada. Depois, o plano de emergência ativado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro é feito já depois das 5 da tarde. É completamente inconcebível que num país que tem às 11h33 um apagão, sem que ninguém saiba o que é, e como disse o Rui Rocha, podia ser um ataque terrorista, cibernético, podia ser uma ameaça qualquer, ninguém sabia. E, portanto, o próprio Primeiro-Ministro tinha mais informação do que nós todos aqui, e o que acontece é que ninguém é informado. E o plano de emergência só é ativado às 17. Mais grave ainda. E provavelmente merece uma censura ainda maior. Diz o Primeiro-Ministro, é que então nós até já fomos elogiados por isto, fomos melhores do que Espanha. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, nós fomos melhores em quê?
Há uma hora em que nós estávamos todos ainda em apagão. Espanha, 9 das 15 regiões espanholas estavam a ter luz. Tivemos melhor em quê? Comunicaram mais, recuperaram a luz mais cedo. Desculpe lá, Sr. Primeiro-Ministro, foi pura incompetência, pura desorientação e que só mostra que, para além de não estar preparado para governar em tempos normais, não está preparado ainda mais para governar em tempos de crise, porque não conseguiu gerir de todo uma situação destas. Mais para responder diretamente à questão. Nós ouvimos um ex-ministro do PSD, Mira Amaral, não foi do PS, do Chega, do Bloco de Esquerda ou do PCP, foi do PSD, dizer que sabiam muito bem o que estava a acontecer, que foram alertados para isso a tempo e que não quiseram fazer nada em relação a uma brutal dependência energética que criámos nos últimos anos, em que, como disse o Rui, de facto, mandaram-nos fechar centrais, mandaram-nos fechar fontes de energia, e Espanha continua a ter essas fontes de energia e outros países da Europa também. Quiseram-nos dizer que estávamos a liderar a energia verde, que estávamos a ser líderes na transição energética. Ao primeiro momento de crise vimos a treta que isso é. Ao primeiro momento de crise vimos a treta que é. Falhou tudo, as comunicações não vieram e as pessoas ficaram à deriva. Portanto, foi o ministro Mira Amaral. Eu recomendo a todos que vão ouvir, porque disse texto por texto, ponto por ponto, o que tinha que ser dito em relação ao tremendo ataque à nossa soberania que foi feito, ao que estamos a pagar e ao preço que estamos a pagar por essa importação e à dependência que criámos. Para finalizar, o Ciresp. É inconcebível que depois de terem morrido dezenas de pessoas nos incêndios em 2017, palavras do então Primeiro-Ministro António Costa, vamos fazer um investimento no Ciresp significativo para que não volte a falhar. Falhou em 17, falhou em 18, falhou em 19 e agora, quando mais precisamos dele, voltou a falhar e já lá gastámos 700 milhões de euros. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, bom, onde é que vão buscar, onde é que andam a gastar o dinheiro? Este é um bom exemplo do dinheiro que andamos a desbaratar há décadas, há anos, num sistema que, quando é preciso, não funciona. E aí, PS e PSD, desculpem lá, são os grandes responsáveis. Agora, o Sr. Primeiro-Ministro, desculpe dizer-lhe isto aqui, foi puramente incompetente na gestão de uma crise em que precisávamos de um Primeiro-Ministro forte. André Ventura, obrigada pela sua síntese. Nós já pagamos impostos suficientes para não ter mais impostos sobre que matéria seja e muito menos impostos de natureza europeia. Agora temos que ser... Rapidamente, André Ventura. Rapidamente, temos que ser claros. É que há aqui uma irresponsabilidade latente. Eu ouvi na História Real dizer, vamos taxar o argumento. A Europa vai começar a pagar mais para se defender. É preciso as pessoas terem noção do que é que estão a dizer. Nós estamos com uma ameaça no leste da Europa. O presidente russo não está... Não podemos entrar agora no debate. O presidente russo não está armado com cravos nem com livros. Está armado. Armado mesmo armado. E, portanto, esta conversa de que devíamos pagar mais para ter armas, ou a conversa de que não devemos financiar o armamento, ou que a Europa devia, era deixar as armas e pegar em cravos, eu gostava de ver. Quando se formos atacados, espero que não aconteça. Eu pedi disciplina. Eu pedi disciplina, peço desculpa, não vão entrar agora. Putin está dentro da Europa. Sabe o que é que eu gostava? Eu gostava que se nos invadissem. A desinformação que o Chega promove é mesmo ficou claro que não defendem o imposto europeu. Vamos avançar. Luís Montenegro, o Tribunal Constitucional chumbou 6 normas da lei que despenaliza a eutanásia. Já defendeu o referendo no passado. Mantém que deve haver um referendo sobre esta matéria? Sim, absolutamente. Já devia ter sido. Nós já o tínhamos proposto. Na altura foi chumbado. Esta é uma questão que toca à consciência das pessoas. Nós não devemos avançar com um tema tão sensível sem ter cuidados paliativos em Portugal, sem ter cuidados decentes. Sim. E devemos pedir aos portugueses o que é que acham sobre isso. Perguntar-lhes o que é que acham sobre isso. André Ventura, quem é que prefere convidar para a piscina do seu condomínio? Luís Montenegro ou o Pedro Nuno Santos? Nenhum dos dois. São péssimos gestores. Não é, mas era para ir para a piscina. Sou péssimo. Para ir comigo? Para a piscina, do seu condomínio. Eu se tivesse que escolher companhias para ir para a piscina, certamente não era nem o Luís Montenegro, nem o Pedro Nuno Santos. Redes sociais, deve ou não haver limitações? André Ventura, comece por si. Sim ou não? O acesso até crianças aos 12 anos. O Chega não vai contribuir para limitar o acesso à liberdade em Portugal, nem ao acesso à informação, nem a crianças abaixo de 12 anos.